Fala pessoal, boa tarde. Vamos para as análises dos jogos deste domingo, 2 de abril de 2022. Mas antes, vamos dar uma passada aqui na lista dos jogos de sexta-feira. Tivemos uma lista aí com poucos jogos, foi uma sexta-feira com poucos jogos interessantes. E o único que não bateu aqui foi esse BEC Benfica. O Benfica jogou até melhor que o Braga, mas o Benfica entrou em campo pensando no jogo da Liga dos Campeões contra o Liverpool na terça-feira e acabou aí tomando 2-0, buscou empate ainda aí, mas não acabou tomando o terceiro logo na sequência e acabou perdendo essa partida aí. Vou ver as estatísticas aqui. Foi um jogo com a posse de bola boa do Benfica, finalizações aí parecidas, mas o Benfica acabou perdendo o jogo. Os principais jogadores do Benfica aí foram poupados. Darwin Núñez, o João Mário, enfim, teve muitos jogadores titulares aí poupados e o Benfica acabou sendo derrotado e o nosso BEC não bateu. O outro jogo aqui também foi o BEC Clube Bruges. Nesse jogo do Benfica aí eu acabei não fazendo nada. Quando eu vi a escalação eu acabei não fazendo nada nesse jogo, nem o BEC, nem lei, nem over, não fiz nada nesse jogo do Benfica. O Clube Bruges bateu, como era esperado, mas essa odd baixa que eu acabei também ficando de fora desse jogo. O gol saiu aí aos 19 minutos de jogo. Não tinha odd para o over também, para o meu método. E acabei ficando de fora e foi um jogo aí que, se olhar o gráfico aqui, só deu o Clube Bruges no jogo. Se olhar as finalizações aqui, as estatísticas, finalizou muito mais que seu adversário e merecida a vitória. O outro jogo aqui também que fizemos, estava na lista, foi o jogo do Hull City contra o Huddersfield. E aí era lei Hull City. E o jogo bateu aí. Se olhar no gráfico aqui dá pra ver como que foi o domínio do Huddersfield, mas saiu o golzinho aí no final do jogo. Eu acabei pegando o lei. E o último jogo aqui da nossa lista foi pela La Liga 2, Girona contra o Málaga. Um jogo bem difícil aí para o Girona, apesar de estar melhor na tabela de classificação, mas não teve vida fácil aí contra a equipe do Málaga e acabou ganhando o jogo aí por 1-0 com gol no final. Eu também tive duas entradas aqui, que foi um stake bem reduzido no BEC. Acabei pegando e também tomei um head aí no over mais de 2. Enfim, ficou aí quase que 0-0 nesse jogo, mas acabou aí com um pequeno lucro. E é um dos métodos que eu trabalho no segundo tempo: reduz a stake e entro no back quando o time é favorito e o time está melhor em campo, que era o caso do Girona nesse momento do jogo. E acabei entrando, só que eu acabei tomando head no over mais de 2. E para fechar a nossa lista na sexta-feira, teve o jogo aí do over 2 mais de 2 desse jogo. Não era nem o 2,5, mas quem entrou no 2,5 bateu também. O primeiro gol saiu aí aos 45 do primeiro tempo, nos últimos lances aí, com um gol de pênalti. E aí logo na sequência do segundo tempo veio o 2-0 e aos 70 veio o gol aí do Green, tanto para quem estava no over mais de 2 e para quem estava no over 2,5. Enfim, essa foi a nossa lista. Teve um head só aí, foi uma lista até, apesar de poucos jogos, foi uma lista boa. Agora vamos para os jogos deste domingo. Sem muita enrolação, vamos aqui logo para o jogo do West Ham contra o Everton. Vai ser o primeiro jogo que eu pretendo trabalhar. O jogo aí 10 horas da manhã. O domingo é mais difícil para trabalhar, para mim é um dia mais complicado, mas eu vou pegar aí e tentar fazer alguns jogos. E o West Ham contra o Everton. O West Ham vem aí com uma odd de 1,75, uma odd que justifica, eu acho até justa pela campanha que vem fazendo a equipe do Everton no campeonato. O Everton está aí brigando para não ser rebaixado. E vamos aqui à classificação. O West Ham está na 8ª colocação. Em 30 jogos tem 14 vitórias, 6 empates e 10 derrotas, marcando 49 gols e sofrendo 39. Conseguiu uma pontuação aí de 48 pontos e ainda briga aí
por uma vaga na próxima Liga Europa. Já o Everton, em 27 jogos, aí com 3 jogos a menos, tá aí brigando contra o rebaixamento. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. 7 vitórias, 4 empates e 16 derrotas. Marcou 29 gols e sofreu 47, conquistando 25 pontos apenas no campeonato. As partidas, o West Ham venceu o último jogo, o jogo do primeiro turno aí, por 1-0 na casa do Everton. O Everton tinha vencido o West Ham na casa do West Ham e o West Ham tinha vencido o Everton também fora de casa. Aqui eles vão se alternando. Parece que quem joga em casa não quer ganhar, apesar de que o Everton tem uma goleada em cima do West Ham aqui por 4-1 pela Copa. Mas na Premier League, os últimos jogos, quem se deu bem foi quem jogou fora de casa. O West Ham perdeu para o Tottenham na última rodada aí por 3-1. Vinha de vitória na Liga Europa contra o Sevilla. E também vinha de vitória contra o Aston Villa por 2-1 na Premier League. O Everton vem aí de uma derrota de 4-0 para o Crystal Palace na Copa. Vinha de vitória contra o Newcastle, um gol que saiu aí no final. Foi uma vitória bem dramática. O Everton jogava com 1 a menos e acabou conseguindo o gol e venceu a partida. Foi goleado pelo Tottenham por 5-0. Fora de casa, e perdeu em casa para o Wolverhampton. Nesse jogo aqui eu vou buscar aí um back West Ham. Eu acho essa odd justa e uma odd boa. Então vamos apagar aqui e colocar o West Ham no back. O jogo do Tottenham contra o Newcastle é um jogo aí bem interessante. Eu não vou me envolver nesse jogo por enquanto. Talvez no ao vivo eu faça alguma coisa. O time do Newcastle deu uma recuperada boa e o time do Tottenham também vem aí buscando vaga na Liga Europa. No campeonato italiano eu vou trabalhar em apenas 2 jogos neste domingo. É o jogo da Atalanta contra a Napoli. A Atalanta está ocupando aí a 5ª colocação, joga em casa, e a Napoli é a vice-líder com 63 pontos. A Napoli ainda tem chance aí de ser campeã e vai entrar nessa partida aí para tentar buscar a vitória, mesmo jogando fora de casa. Aqui tem a escalação da Atalanta e a gente está vendo aí que o Zapata está fora. O Luiz Muriel também não está aqui entre os titulares. É um jogador bem importante aí no ataque da Atalanta. Já a Napoli vem aí com alguns desfalques também. Então vai ser um jogo bem interessante para acompanhar e pode ter boas oportunidades. A classificação aí, a Napoli em 30 jogos tem 19 vitórias, tem 6 empates e 5 derrotas, marcou 53 gols e sofreu 22. Tem um ataque bom e uma defesa forte também. A Atalanta em 29 jogos, 14 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, marcou 51 gols e sofreu 31. Média de mais de um gol por jogo sofre a Atalanta. Jogando em casa, a Atalanta é apenas a 13ª colocada. Em 14 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Marcou 24 gols e sofreu 18. Média de mais de um gol também por jogo, tanto marcado quanto sofrido jogando em casa. Conquistou apenas 18 pontos. Jogando como visitante, a Napoli é a 2ª colocada na tabela. Em 15 jogos, venceu 10, empatou 4 e perdeu apenas uma partida. Nas últimas partidas entre eles, a Atalanta leva vantagem. São 4 vitórias e 1 empate. A Atalanta vem aí de 4 jogos sem derrota. A última derrota foi para a Roma. Já a equipe da Napoli, nos últimos 4 jogos, tem 3 vitórias e 1 derrota jogando em casa. Perdeu para o líder Milan. Mas venceu a Udinese, venceu o Verona fora de casa e venceu a Lazio fora de casa. Nesse jogo aqui eu vou buscar um lei Atalanta. Um fato bem interessante aí é o fato de que a Atalanta tem um jogo aí no meio de semana e pode poupar alguns jogadores, mas isso é só depois no ao vivo para saber se vai realmente poupar ou não, se vai entrar com o time titular.
mas eu acho que a Napoli, pela campanha que vem fazendo, tem chance de sair lá pelo menos com um empate. E o outro jogo do campeonato italiano vai ser o clássico entre Juventus e Inter de Milão. Vai ser um jogo bem interessante, a Inter de Milão e a Juventus disputando posição aí. Um ponto separa as duas equipes na tabela. A Juventus vem de uma recuperação incrível. Já a Inter de Milão, que vinha liderando o campeonato, nos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota. A classificação aqui, em 29 jogos, a Inter de Milão venceu 17, empatou 9 e perdeu 3 apenas. Marcou 62 gols e sofreu 24. A Inter tem um jogo a menos, que se vencer vai a 63 pontos e fica também na briga pelo título. A Juventus não é diferente, em 30 partidas venceu 17, empatou 8 e perdeu 5. Marcou 47 gols e sofreu 26. Dos 4 primeiros colocados é o pior ataque, mas é um ataque aí que vem fazendo gols também com regularidade. 59 pontos a Juventus tem e ainda está na briga também pelo título. Jogando em casa, a Juventus é a 5ª colocada. Em 15 jogos venceu 9, empatou 3 e perdeu 3. Marcou 20 gols e sofreu apenas 9 gols. Conquistou 30 pontos dos 45 possíveis. Jogando como visitante, a Inter de Milão ocupa também a 5ª colocação. Em 14 jogos, venceu 7, empatou 6 e perdeu apenas um jogo. Marcou 26 gols e sofreu 11 gols. Uma equipe jogando fora de casa tem a defesa bem regular e toma poucos gols. Conquistou aí apenas 27 pontos. Esse jogo aqui eu vou buscar esse Lei Inter de Milão. Não vai ser um jogo muito fácil para trabalhar, porque a equipe da Juventus também não está numa boa temporada. Deu uma recuperada agora nos últimos jogos. Se pegar aqui para ver os últimos jogos entre eles, na última partida entre eles pela Copa Italiana, a Inter jogando em casa venceu a equipe da Juventus. Mas pelo campeonato italiano, a última partida foi um empate aí em 1-1. A Inter jogando em casa. A Juve venceu o último jogo em Turim por 3-2. Dando sequência, vamos para a Ligue 1, campeonato francês. Tem aqui o jogo Metz contra o Mônaco. O Mônaco é bem favorito para essa partida, mesmo jogando fora de casa, mas a posição na tabela do Metz justifica esse favoritismo do Mônaco, embora o Mônaco venha aí, faz partidas bem tenebrosas aí. Nessa temporada o Mônaco fez uma boa partida, que foi contra o PSG, onde acabou goleando o seu rival. Vamos à classificação. O Mônaco é o 7º colocado e está fora da classificação para a próxima Liga Europa da próxima temporada. E vai buscar aí ainda, não está difícil. A 5ª posição hoje é ocupada pelo Strasbourg com 48 pontos. O Mônaco está aí 4 pontos atrás. Vai ter que ganhar e torcer contra o seu rival. O Mônaco marcou aí 43 gols, sofreu 30, conquistou 44 pontos depois de 12 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. A equipe do Metz é o vice-lanterna do campeonato. Está aí em 29 jogos, 4 vitórias, 11 empates e 14 derrotas. Marcou 26 gols e sofreu 52. Jogando em casa, a equipe do Mônaco ocupa a 4ª colocação. Em 15 jogos, venceu 8, empatou 4 e perdeu 3. Marcou 29 gols e sofreu 13, conquistando 28 pontos. Jogando como visitante, a equipe do Metz é apenas o 14º colocado. Em 15 jogos, venceu 3, empatou 5 e perdeu 7. Marcou 11 gols e sofreu 27, conquistando 14 pontos. Ou seja, das 4 vitórias do Metz, 3 foram fora de casa. As últimas partidas entre eles: vitória do Mônaco 0-0, 4-0 Mônaco no último jogo. O Metz vem de vitória no amistoso, mas pelo campeonato a última vitória foi contra o Reims
no dia 16 de janeiro de 2022. O Mônaco vem aí de um empate e uma vitória nas últimas rodadas. A vitória aí contra o PSG por 3-0. Foi uma partida interessante da equipe do Mônaco. Eu vou buscar aqui nesse jogo o back Mônaco e também eu vou colocar esse jogo no over 2,5. Eu gosto de entrar no mais de 2, então provavelmente se essa odd chegar a 2, no mais de 2, eu devo estar entrando aí nesse over. No momento que a odd do mais de 2 bate 2, a do over 2,5 está aí na casa dos 2,50, 2,60. E tem um outro jogo aqui que eu até tinha colocado na lista de sábado, que é o Saint-Étienne contra o Marseille. Seria até uma incoerência não colocar esse jogo na lista, mas porque eu tinha colocado ele lá como back Marseille, colocado também no over 2,5. Mas a partida foi adiada e vai acontecer nesse domingo, mas eu não vou colocar esse jogo na lista porque eu também não vou trabalhar. O Marseille tem um jogo aí na Liga Europa no meio de semana, então deve poupar alguns dos principais jogadores e tem um dia a menos de descanso. Eu vou ficar fora desse jogo. Dando sequência aqui, o Lyon contra o Angers. A equipe do Lyon é o 10º colocado, está muito mal nessa temporada, mas o Angers também não se ajuda e está aí brigando na parte de baixo da tabela. Em 29 jogos, 11 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, 40 gols marcados e 37 sofridos, 42 pontos conquistados a equipe do Lyon no campeonato. O Angers, 29 jogos, 8 vitórias, 8 empates e 13 derrotas, marcou 32 gols e sofreu 41, conquistando 32 pontos. Jogando em casa, a equipe do Lyon é apenas a 7ª colocada. Em 15 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, marcando aí 25 gols e sofrendo 18 gols, conquistando 26 pontos dos 45 possíveis. Jogando como visitante, a equipe do Angers é apenas o 17º colocado. Em 14 jogos, 2 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Marcou 16 gols e sofreu 23, conquistando apenas 13 pontos. Nesse jogo eu vou também buscar um back Lyon. É um jogo também que pode ser interessante aqui para gols. Pode bater um over 2,5 aí até tranquilo, mas eu vou deixar para fazer essa entrada, se eu fizer só no ao vivo mesmo, no pré-live eu não vou fazer. E dando sequência aqui ainda, campeonato colombiano, é um campeonato aí bem interessante para trabalhar. E tem jogos mais no final da noite, para quem não tem muito tempo de trabalhar durante o dia. O campeonato do colombiano é um campeonato bom para você acompanhar e dá para fazer algumas entradas. E nesse campeonato aqui eu vou pegar esse jogo do Independiente Santa Fé contra Unión Magdalena. Unión Magdalena aí ocupando a 20ª colocação do campeonato com apenas 9 pontos conquistados. É a lanterna do campeonato em 13 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Marcou 7 gols e sofreu 17, conquistando apenas 9 pontos. Já a equipe do Santa Fé, em 13 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 20 gols marcados e 19 sofridos. Conquistou aí 19 pontos. Está fora da classificação, então vai fazer de tudo para vencer essa partida contra o Lanterna e entrar na zona de classificação. Jogando em casa, o Santa Fé é apenas o 7º colocado. Das 7 partidas, venceu 4, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 11 gols, sofreu 8, conquistou apenas 13 pontos. Jogando fora de casa, Unión Magdalena não venceu ainda. São 6 jogos, 1 empate apenas e 5 derrotas. Marcou 3 gols e sofreu 10. Nessa partida aqui, eu vou buscar também esse back, o Santa Fé. Pode ser também um jogo interessante aí para um over, mas o campeonato colombiano não é muito de over, alguns jogos. E para fechar nossa lista, vamos aqui para o clássico paulista, que é o Choque Rei. É o jogo aí entre Palmeiras e São Paulo. Esse jogo, o Palmeiras precisa reverter
o resultado do primeiro, onde perdeu por 3-1. Não tem muito, afinal, não tem muito o que o Palmeiras fazer a não se atirar e buscar a vitória. Tem que tirar uma diferença aí de 2 gols. É o time que vinha até então invicto no campeonato, não tinha perdido. E o São Paulo deu uma recuperada aí nos últimos jogos. Tem apenas uma derrota para o próprio Palmeiras. Eu vou buscar nesse jogo aqui um back Palmeiras. E esse é um jogo também interessante para gols, porque se o Palmeiras fizer 1-0, vai se atirar para o ataque, vai tentar de qualquer jeito buscar o 2-0 para tentar levar para os pênaltis. E o São Paulo também vai ter que tentar jogar, porque se tomar o segundo e ir para os pênaltis, ou pode até ser que tome o terceiro. Então, mas eu não vou colocar aqui ainda no pré-live, mas é um jogo bem interessante para ficar de olho, para trabalhar no over também. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!